Então vamos lá. Marcos, deixa eu abrir aqui direto. Capítulo 11, dos versos de 12 a 14 e depois de 20 a 26. Diz assim então a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E aí a gente vai dar um salto lá para o verso 20, ok? Verso 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Te agradecemos, meu Deus, por tua doce presença no nosso lugar, no nosso meio. E aqui, Senhor, nesse momento te suplicamos por uma graça especial, que é a graça em que o Senhor se faz presente, meu Deus, abrindo o nosso coração e entendimento, a fim de que sejamos encontrados por tua palavra, a fim de que o Evangelho venha a transformar as nossas vidas, a fim, meu Deus, de que tudo aquilo que o Senhor tratou aqui com os seus discípulos venham a fazer sentido para as nossas vidas hoje, a fim de aplicarmos tais ensinos, tais verdades, para que também o teu nome seja glorificado hoje, para que também aprendamos e venhamos a glorificar o teu santo nome por meio da obediência à tua palavra, aos teus ensinos. Nos dá isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A transmissão do YouTube foi embora, né? Tá. Tem problema não, fica só pelo Facebook. Depois eu posto no Facebook só essa pregação. Queridos, então vamos lá. Nós estamos aqui diante de uma passagem conhecida, de uma passagem bíblica também difícil, e de uma passagem que eu compararia com a última que nós tratamos aqui, acerca da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esta passagem bíblica, principalmente nesta primeira parte, como nós vimos, né, diante da nossa leitura, ela está dividida em duas partes. Principalmente na primeira parte, ela é recheada de simbolismos. E aí a gente precisa ter todo um cuidado para conseguir interpretar as figuras que são apresentadas aqui nessa primeira parte. E é uma parte em que Jesus usa tais figuras para denunciar uma vida religiosa de seu próprio povo completamente equivocada, de muita aparência, mas que em seu interior, e aí ele vai usar a figura dos frutos, sem fruto algum. Até que na segunda parte, Jesus ele vai nos trazer 3 frutos, ou 3 fundamentos que não devem faltar na vida de qualquer crente. É o que nós vamos aprender principalmente na segunda parte. Então eu diria que é o seguinte: na primeira parte ele apresenta um problema. Um povo que o reconhece como Messias, mas não o conhece profundamente o seu caráter e a realidade da sua missão. Então ele apresenta um problema, uma religiosidade falsa, aparente. E na segunda parte, ele vai trazer a solução
nos ensinando aonde nós podemos viver uma vida com frutos e frutos essenciais para a nossa caminhada no Evangelho. Ok? Então vamos lá. Por que o texto está em duas partes? Porque ele está vindo de Betânia na segunda-feira. Lembra que nós tratamos no início do capítulo 11, no domingo de Ramos? Aqui é o dia seguinte. É manhã de segunda-feira. E Jesus sai bem cedo de Betânia para Jerusalém. Por que ele sai de Betânia para Jerusalém? Ele não tinha chegado em Jerusalém. Porque aqui, queridos, é uma prova de que Jesus, nessa semana, nessa última semana de vida, entrando aí a festa da Páscoa, Jesus não encontrava, essa é a tendência natural de entendimento, Jesus não encontrava hospedagem em Jerusalém. Jerusalém estava lotada. E ele ficou então hospedado em Betânia. E aí de manhã cedo ele ia para Jerusalém. Como muitos faziam isso, muitos outros viajantes que não encontravam hospedagens em Jerusalém. Então é de manhã de segunda-feira, ele se encaminha para Jerusalém. E talvez a ideia aqui é de que ele tenha ido de fato muito cedo. Porque como nós vemos aqui no verso 12, Jesus estava com fome. Então provavelmente ele tenha saído antes do café da manhã. Que nesta cultura antiga, a primeira refeição acontecia por volta de 10 horas da manhã. Veja que situação. 10 horas da manhã o presbítero dali está almoçando. Né, presbítero? E aí então provavelmente ele saiu de Betânia sem tomar café. E caminhando, subindo para Jerusalém, ele teve então fome pelo caminho. E ali ele encontra uma figueira. E aonde Marcos, inclusive, faz questão de enfatizar que ela estava cheia de folhas. E aí, como nós vimos aqui, ela não tem frutos. Pastor, precisamos agora começar a interpretar esses símbolos com todo o devido cuidado. Esta figueira, há muito, ela representa o povo de Israel, Israel como nação. É assim até os dias de hoje. A figueira é a árvore que representa o povo de Israel. Então o destaque que nós temos aqui, o nosso desafio é esse, é entender o que significa essa quantidade de folhas que está nessa árvore, que faz com que Jesus se dirija a ela em busca do fruto. Mesmo, e Marcos aqui também enfatiza, mesmo que não era tempo de dar figos. E aí a gente precisa entender o seguinte, que quando uma figueira, ela se enchia de folhas, isso significava que ela estava sendo trabalhada para apresentar os frutos temporãos. De fato não era a época. Contudo, quando Jesus avistou uma figueira com folhas, ela deveria ter os frutos temporãos, que servia inclusive de alimentos aos peregrinos quando avistavam a figueira pelo caminho. E aí então é o nosso desafio, o que significaria estas folhas? E depois Jesus chega diante dela e ela não tem frutos. As folhas, segundo todo o contexto daquilo que Jesus já tratou no início do capítulo 11, e principalmente do tema que vai ser tratado aqui, nesse texto que está entre os nossos dois textos, que é a partir do verso 15, que trata da purificação do templo, quando Jesus denunciará exatamente a falsa religiosidade do povo. Estas folhas então representam exatamente uma religiosidade, porque levava a crer que a figueira estava cheia de frutos. Queridos, não é assim por vezes a vida de muitos crentes. A aparência é a melhor possível, de homens e mulheres santos. Contudo, queridos, quando se aproxima-se dessas pessoas, assim como Jesus se aproximou dessa figueira, a vida dessas pessoas não possui frutos. Frutos dignos de arrependimento, como João vai tratar sobre isso, ou simplesmente testemunho verdadeiro de vida, vida religiosa no Senhor. Então essas folhas aqui, vamos lá, queridos, por partes. A figueira simboliza aqui o povo de Israel.
As folhas representam a religiosidade de Israel, que aparentava ser sadia, porém que Jesus se aproxima e não encontra fruto nenhum. E aí nós temos aqui uma outra figura, que é, eu diria, a frustração de Cristo em chegar até aquela árvore com fome e não encontrar alimento. Que exatamente, queridos, equivale à frustração de Jesus com o seu próprio povo, naquilo que João testemunhará dizendo o seguinte: ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Então isso aqui aponta para a frustração que já brotava no coração de Jesus e que na passagem bíblica seguinte, como já disse, isso ficará mais claro quando ele verá dentro do templo os religiosos fazendo comércio e os líderes religiosos, inclusive, a gente vai tratar sobre isso, né? Os líderes religiosos, inclusive, permitindo o comércio que se fazia dentro do templo e, segundo alguns historiadores, inclusive ganhando comissão daquilo que se vendia dentro do templo. Então já vou adiantar aqui a pregação de domingo. Seria como o pastor permitir que fosse vendidas algumas coisas aqui dentro da igreja, mas da seguinte forma: Maria Helena, pode botar sua banquinha aí para vender suas coisas, mas uma parte é minha, tá? Minha comissão, não se esqueça de mim, que eu sou o pastor da igreja. E aí, queridos, diante disso, nós temos uma cena curiosa, que é Jesus, no verso 14, olhar frustrado para esta figueira e lhe dizer, ou simplesmente lhe amaldiçoar: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E aí, antes de nós comentarmos sobre o que significaria esta maldição, vamos caminhar lá para o verso 20, para que a gente entenda exatamente o que aconteceu aqui no verso 14. Então, no dia seguinte, verso 20, ou seja, terça-feira, já estamos aqui na terça-feira, Jesus está voltando de Jerusalém para Betânia. E aí eles passam pelo mesmo caminho, aonde estava aquela figueira. E aí, segundo o verso 20, eles viram a figueira como, queridos? Seca desde a raiz, fazendo ali com que Pedro se admirasse. E a admiração aqui é legítima no seguinte sentido: quem é que tem aqui árvores frutíferas no seu quintal? Quem tem? Eu tenho. A Dilma tem, Maria Helena tem, mas quem tem? Gabriel tem. Me responda aqui uma questão: é possível uma árvore frutífera aí do seu quintal, num dia ela está belíssima, cheia de flores, suntuosa, é possível no dia seguinte ela está completamente seca até a raiz? Isso acontece? De um dia para o outro? Porque aqui nós temos um prazo de 24 horas. E aí? Isso acontece? Não acontece. Então esta cena serve para nos chamar a atenção de que algum simbolismo importante há aqui. E este simbolismo da maldição da figueira, até que ela é vista no dia seguinte seca desde a raiz, simboliza o juízo de Deus que virá sobre todos aqueles que manifestam uma aparente religiosidade. Queridos, a coisa é seríssima, porque quando nós vemos aqui a figura de uma figueira seca desde a raiz, ela aponta para algo completamente sem vida. E sem possibilidades de ser renovada. Esta é a ideia. Então, o que é isto exatamente? O apontamento aqui é simples.
Jesus Cristo está falando sobre a morte, e a morte não física, mas a morte eterna, a condenação do juízo reservada para aqueles que em seus dias se dizem crente, se comportam como verdadeiros servos de Deus, mas que não existem absolutamente nenhum fruto em sua vida. E tantos crentes brincando por aí. E tantos crentes achando que podem viver uma vida de qualquer maneira. Se escondendo no fato de ter o seu nome no rol de membros de uma igreja. Se escondendo no fato, achando-se que está seguro, achando que está seguro, estando às vezes dentro de uma igreja. Quem disse que os irmãos que estiverem, as pessoas que estiverem dentro de uma igreja, ou com seu nome no rol de membros, estão salvas, pertencem de fato ao corpo da igreja de Cristo? Não. A ênfase de toda essa passagem está naquilo que nós podemos ver, como em outro momento a palavra de Deus vai dizer, pelos frutos os conhecereis. E esta figueira não tinha absolutamente nenhum fruto. Ela está seca desde a raiz. Entendemos, queridos? Todos esses símbolos que nós vimos até aqui. Então vamos recapitular. A figueira simboliza o quê? O povo de Israel. As muitas folhas na figueira, porém sem frutos, essas folhas simbolizam o quê? Uma religiosidade aparente, que confunde. Parece crente, mas não é crente, porque não tem frutos. Esta maldição sobre a figueira representa o quê? O juízo de Deus, em que esta figueira morta, seca desde a raiz, há de simbolizar a morte eterna. A morte eterna daqueles que têm uma aparente religiosidade. Amém. Fechamos essa primeira parte cheia de símbolos. Os irmãos que estão em casa estão me vendo assim, às vezes balançando, e não dá para ver os bichos. A igreja está cheia de besouro, de bicho para lá e para cá, irmãos. Aí de vez em quando eu tenho que dar uma desviada aqui. Então entendemos toda a primeira parte com os seus simbolismos. E aí, como eu disse lá na introdução, essa passagem Marcos nos traz o problema, mas aí também ele vai nos trazer a solução. E qual é a solução? A partir aqui dessa segunda parte, Jesus Cristo então vai apresentar para os seus discípulos 3 frutos, que poderíamos chamar de 3 fundamentos de uma verdadeira vida religiosa. E eu já vou adiantar aqui. A fé, a oração e o perdão. A fé, a oração e o perdão. A fé está descrita aí, querido, já no verso 22, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Queridos, isso é o básico do básico. Como o autor aos Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. E também o autor aos Hebreus, em outro momento, ele vai dizer o seguinte: olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, ou seja, que tenha fé nele. Então a fé é um fundamento daquilo que nós dizemos ser em Cristo, servos dele. Sem fé, queridos, esquece. É impossível. Segundo fundamento, ou segundo fruto que deve ser encontrado na nossa vida, a oração. E aí na parte seguinte, queridos, verso 23, ele vai dizer o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E aí agora no verso 24, ele vai correlacionar a oração com a fé. Quando ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes. Olha só, o segundo fundamento é a oração. E ela está completamente relacionada à fé. Até porque, queridos, sem fé, quem que vai orar a Deus?
É uma incoerência. É impossível ter fé sem orar. Ou não ter fé e orar. E semelhantemente, é impossível dirigirmos as nossas palavras a Deus em oração se nós não tivermos fé. Então é exatamente isso que Jesus trata aqui desta correlação, desta relação profunda da fé e da oração. E o único cuidado que a gente precisa ter, essa observação necessária aqui ao texto, eu preciso trazer essa observação, é o fato de que muitos interpretam esse texto aqui equivocadamente. Porque quando Jesus fala aqui no verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Alguns interpretam esse texto, querido, dizendo o seguinte, aí está vendo? Ó, tudo que eu pedir, se eu tiver fé, o Senhor está dizendo aqui que vai me conceder. Não é isso, queridos. Inclusive isso tem servido de base para tanta gente fazer tantas petições bizarras diante do Senhor. Não, pastor, aqui Jesus está dizendo isso. Se eu falar para um monte cair no mar, queridos, não é nada disso. Jesus estava aqui se aproximando, a caminho de Jerusalém mais uma vez, ou melhor, descendo de Jerusalém. E qual é a cena que ele tem diante dele no caminho? O Monte das Oliveiras e o Mar Morto. Se eu tivesse pensado nisso, tinha até colocado aqui um mapa para os irmãos visualizarem. Então, diante deles estava o Monte das Oliveiras e o Mar Morto. O Monte das Oliveiras, quase 1000 metros de altitude. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, se você orar e pedir para que esse monte seja lançado ao mar, se você ter fé, isso vai acontecer. O sentido aqui é que Jesus quer tratar de impossibilidades, de coisas improváveis, que é o resultado daquilo que a fé faz na nossa vida. O que a fé faz na nossa vida? Nos dá a salvação. E o que é a salvação? É o improvável, é o impossível. Como inclusive nós trabalhamos aqui no capítulo anterior, como eu estou sem o meu tablet, eu provavelmente pulei alguns textos, mas passa aí para frente. Passa esse termo aí. Passa esse também, eu acho que é o próximo. Isso, nós tratamos aí em Marcos capítulo 10, verso 27, quando os discípulos perguntaram para Jesus, então quem que pode ser salvo? E aí Jesus respondeu, para os homens é impossível. Como é impossível o Monte das Oliveiras ser lançado no Mar Morto. Deu para entender, queridos? É isso que ele quer dizer, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E é aí que a fé entra em cena. Uma vez que temos fé em Cristo Jesus, ela é uma fé que remove montanhas. Ela é uma fé que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. A fé faz o impossível. Dar salvação, que era impossível ao homem, porque por si mesmo, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios, ele está morto em seus delitos e pecados. Ok, queridos? Então o segundo fundamento é a oração, que tem tudo a ver com a fé. E por fim, o último fruto, ou o último fundamento, que inclusive, se você observar, Jesus também faz relação com a oração, que é o que nós vemos a partir do verso 25. E quando estiverdes orando, olha a relação que ele faz. Quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aí ele vai dizer no final, mas se não perdoardes também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então o primeiro fruto ou fundamento que nós precisamos ter contra uma religiosidade falsa e aparente é fé. Segundo lugar, oração, que é resultado da fé. E terceiro, esse terceiro fruto ou fundamento, ele parece estar fora de sintonia, que é o perdão, nós perdoarmos o nosso irmão, o nosso próximo. Queridos, porém na verdade, eu diria
que o perdão de pecados entre irmãos talvez seja na prática o maior testemunho de que de fato houve uma mudança de vida na pessoa. Talvez a liberação de perdão uns aos outros, na prática, seja o principal sinal de que de fato houve conversão na vida de alguém. Mas você já ouviu falar de crentes que costumam dizer assim, eu tenho uma dificuldade para perdoar? Já viu? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é a maior incoerência que pode existir na vida de um crente. Eu acho que eu tenho uma frase do Devin Mulholland. Passa lá para frente. Vai embora. Aí, Devin Mulholland. Olha o que ele diz. O amplo e incondicional perdão, amplo e incondicional perdão, exigido por Jesus. Devin Mulholland aqui, ele foi fantástico. Que ele mostra que o perdão de pecados entre nós não é um conselho que Jesus nos dá. A palavra de Deus nos está dizendo assim, olha, eu acho que você deveria perdoar. Liberar perdão no seu coração por aquele... Não é isso. Ele fala de um perdão que é exigido por Jesus. E ele vai dizer, o perdão é a expressão mais clara de gratidão que qualquer pessoa pode ter para com Deus por perdoar os seus próprios pecados. Então por isso foi que eu disse que é a maior incoerência que pode existir na vida de um crente, o não perdoar. Porque se é justamente o perdão de pecados que veio para as nossas vidas pela obra salvífica de Cristo na cruz, que nos dá vida, como eu posso me negar a perdoar alguém? Como, queridos? E aí não tem como não nos lembrarmos de uma passagem que nós vamos tratar. Não, desculpa, uma passagem em Mateus, ela é única em Mateus. Que é a passagem do credor incompassivo. Quem lembra dessa passagem? Eu citei ela há pouco tempo aqui. Que é uma passagem que o rei prende uma pessoa que devia-lhe uma fortuna. Um valor incalculável, impagável. Melhor dizendo, impagável. E aí o texto diz que este homem, ele implora a paciência do rei, dizendo-lhe o seguinte: permita-me que eu seja livre, para que eu consiga te pagar. Ele não ia conseguir pagar, porque era uma dívida impagável. E a sentença do rei para ele era o seguinte: manda vender a esposa dele, manda vender os filhos dele, manda vender todos os seus bens. E ele vai continuar preso. Era para vender para ele não ser morto. E ele implora o perdão deste rei. Ou melhor, o perdão não, ele implora a paciência para que ele pudesse conseguir pagar, o que não seria possível. E aí a parábola de Jesus, Jesus diz que este rei olha para ele e fala o seguinte: olha, faz o seguinte, esquece, não vende a esposa dele, não vende os filhos, não vende os bens dele, esquece, libera ele. Você não me deve mais um tostão. Você está liberado. Queridos, que coisa gloriosa, né? E aí Jesus conta na parábola que ao sair do palácio, ele encontra na rua um funcionário seu, um conservo dele. E ao encontrar esse conservo, que devia-lhe um valor irrisório, o texto diz que ele esganava aquele homem. Eu acho que eu coloquei uma parte do texto aí, Arthur. Coloca para mim, lá quase no final. Próximo aí, vê se não é isso. É isso. E aí quando ele volta, quando o rei fica sabendo dessa situação, manda chamá-lo, que ele estava lá esganando uma pessoa lá que devia a ele um valor pequeno. E aí ele questiona o homem dizendo: não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Veja, queridos, se aqui não está explícito para nós o perdão de pecados
que foi manifestado na minha vida e na sua vida, de todos os nossos pecados, todos eles, na cruz do Calvário. De tal forma que este pecado, como inclusive na minha oração aqui, no início do culto, é simbolizada por aquele véu que é rasgado de alto a baixo quando Cristo estava lá na cruz do Calvário e expirou. E esse perdão de pecados nos eleva à presença do Pai, como se nós fôssemos santos e justos. Então, diante de tamanha graça que nos foi manifestada, meu Deus, obrigado, Senhor. Quem sou eu? Quem é você para negar perdão de qualquer ofensa de quem quer que seja? Aqui estão os 3 frutos, fundamentos, que marcam a vida de um servo de Deus. E eu espero que isso esteja presente na vida de cada um de nós. Fé, oração e perdão, amor ao próximo, braço estendido ao necessitado, ao nosso irmão. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.